Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o Gari. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou nesse mês. Esse relatório aqui já está atualizado com a venda dos 10 imóveis lá para o fundo da XP. Então tá tudo atualizado, os 10 imóveis já saíram, os valores passaram a refletir aqui dentro do fundo. Os imóveis que ele comprou da Desco também, 2 imóveis já estão refletidos aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui o que rolou durante esse mês. Vamos lá, primeiro informações do fundo, o fundo com PL de 2 bi, né? Uma cota patrimonial em R$ 9,23, cota mercado está sendo negociada agora 9,1, 9,2, está subindo 0,11. Deixa eu ver assim. Pagou um dividendo aí de 8 centavos, né? Aqui todo o restante aqui desses números a gente vai ver um pouco mais embaixo, tá? Vamos lá. É um fundo de 2020, ele era GALG e virou GARI, né? Tem sua taxa de administração, também tem uma taxa de performance. Vamos lá. Primeiro ele sempre dá um resumão aqui do que ele vai falar no relatório, né? Então, primeiro vamos lá, em relação à venda de ativos, redução da alavancagem, sétima emissão, novas aquisições. Então, ele traz vários dados aqui, já fala da venda, de uma parte do portfólio lá para a XP, né? Eu separei aqui os principais pontos, que é o seguinte. Essa venda aí foram uma venda de 10 imóveis de renda urbana, né? Foram 4 lojas do Grupo Pão de Açúcar e 6 lojas do Grupo Mateus. Deu um lucro bruto de 145 milhões, uma redução da alavancagem em 356 milhões, o impacto positivo no valor patrimonial, né, com um acréscimo de 68,5 milhões, o que representa um incremento aproximado de 31 centavos por cota. Vamos lá, ainda continuando aqui, ele fala que o relatório já reflete os efeitos da operação da venda dos 10 imóveis, né, na configuração do fundo, enquanto o impacto nos principais indicadores, como demonstrativo financeiro, fluxo de caixa e valor patrimonial, serão percebidos nos próximos meses. Então, além do expressivo lucro obtido e a desalavancagem, né, decorrente da transação já projetada nesse relatório, reforça a estrutura de capital do Gari e amplia a resiliência do colchão de disponibilidades. Com o apoio dos recursos captados na sétima emissão, o fundo passa a operar em patamar de alavancagem líquida negativa, ou seja, ele não tem nenhuma alavancagem, né? Ele até tem dinheiro em caixa, sobra, ou seja, seu patamar de disponibilidade é superior ao montante total das suas obrigações financeiras. Poderíamos utilizar esse recurso para gradualmente amortizar a totalidade das obrigações financeiras do fundo de maneira antecipada. No entanto, este movimento poderia refletir um equívoco técnico-financeiro na estratégia do fundo, uma vez que os níveis de juros atuais, Selic, colocam o custo de oportunidade de alocação dessas disponibilidades em patamar bastante interessante, né? Ele traz aqui alguns detalhezinhos, assim, eu só peguei aqui esse principal, né? Então, apresentamos nesse relatório uma fotografia de alavancagem projetada. Voltando aqui, o que acontece? Ele deixa bem claro que ele poderia pegar esse valor e já começar a pagar as dívidas, só que pelo jeito ele não vai fazer isso. Pelo jeito eu acredito que ele vai comprar imóveis, né? A questão ele tem todo esse valor. Será que ele vai comprar imóveis com mais dívida? Será que ele já vai comprar à vista mesmo? Como que vai ser isso? Eu estou curioso para saber. E uma notícia aqui, né? Uma notícia não, uma especulação minha. O que acontece? O Atacadão, que é do Carrefour, ele tá... Não sei se todas as unidades eles vão vender para fazer um sale and leaseback, né? Quem tiver comprando, na verdade. Quem tiver comprando vai comprar e vai alugar para eles. Então eles estão fazendo isso, já fizeram um acordo com a TRX, né? Então a TRX vai comprar 7 unidades, 7 imóveis deles por 300 milhões. E assim, quem sabe não vem mais imóveis, ele que já tem essa bandeira aqui dentro do fundo, né? Quem sabe não aparece mais alguma coisa aí para ele comprar. Então, assim, nesse momento de Selic alta, é bom para quem tem dinheiro, para quem quer comprar, porque você consegue algumas oportunidades, né? Então vamos ver se ele vai fazer isso mesmo, se ele vai pegar essas oportunidades, aproveitar que ele tem dinheiro em caixa. A questão ele vai comprar isso, ele vai comprar alavancando o fundo de novo ou vai comprar ali já à vista
parcelado, né, como eles fazem essas parcelas, até porque ele não recebeu esse dinheiro da XP à vista. Então vamos ficar de olho, qualquer novidade a gente vai trazendo aqui, tá? Mas seguindo, cadê? Aqui é como já antecipado, aqui sobre a questão da sétima emissão de cotas, né? Atingiu um volume total captado de 684 milhões. Até o momento, o fundo firmou a aquisição de 2 imóveis locados para Bradesco, isso aqui já tem acho que uns 2 ou 3 meses, né? Avaliados em 32 milhões, um cap rate de 10,2, sem utilização de alavancagem. Ótimo. Eu espero que essas próximas compras deles sejam assim, sem utilização de alavancagem, né? Já está refletido no relatório gerencial. O Gari também recomprou integralmente, já conforme antecipado no fato relevante da emissão, né, as participações dos FIIs controlado Artemis 2002 e o Annecy 59 pelo valor patrimonial dos mesmos, voltando a deter 100% dessas cotas do fundo. Então, assim, logo no início do canal eu fiz um vídeo bem detalhado explicando a mecânica do Gari. Então, assim, o Gari, se eu não me engano, somente os imóveis logísticos que estão dentro dele diretamente mesmo, que é assim, do Gari. Os outros imóveis de renda urbana, eles estão dentro desses fundos, né? Então, é dentro desse fundo e esse fundo é detido pelo Gari. Então, assim, é uma mecânica que você vê muito dessas mecânicas no mercado de fundo imobiliário, mas assim, pô, sei lá, eu acho que é um negócio tão simples, sabe? Não tem que dificultar nada. Claro que isso aqui, assim, ao meu ponto de vista, não muda em nada. Mas, pô, é pra ser um negócio simples. E aí você faz um negócio desse, talvez isso aqui tenha como você maquiar, alavancagem, alguma coisa assim, né? Eu particularmente não gosto disso, mas aqui, ok, tá funcionando. E o que vocês vão perceber é o seguinte: quando ele fez essas transações aqui, o que tinha? Ele tinha 100% das cotas desses fundos, só que ele tinha dívidas, né? Referente a imóveis que estavam dentro desse fundo. E o que ele fez? Ele deu algumas cotas como pagamento das dívidas. E agora ele recomprou. E aí uma outra coisa que eu percebi no relatório mais à frente, que a gente vai ver é o seguinte: ele criou um terceiro fundo imobiliário, que se eu não me engano vai ser o Artemis 2025, para colocar esses 2 imóveis da Desco dentro dele. Então, assim, pô, eu de verdade não entendo essa mecânica, o porquê que fazer um negócio desse. Coloca direto dentro do fundo mesmo, sabe? Enfim, seguindo aqui. Aqui ele faz uma recapitulação da negociação com o XPRI, que é o nome do fundo, né? 4 lojas do Pão de Açúcar, 6 lojas do Grupo Mateus, gera um lucro bruto de 145 milhões, reduz a alavancagem em 356 milhões. A venda foi estruturada com recebimento parcelado entre 24 e 60 meses. Então é o que eu falei para vocês também. Ele não recebeu esse valor à vista. Ele vai receber tudo isso aí parcelado. E até seria bacana ele mostrar pra gente quanto que ele vai receber, quando que ele vai receber, pra gente ter uma ideia do fluxo de caixa dele. Porque beleza, ele tá com uma alavancagem líquida negativa. Ele tem dinheiro em caixa. Só que assim, a gente tem que ver as obrigações que ele tem, quanto que são essas obrigações e quando que ele vai começar a receber aqui. Porque não adianta nada, você tem um caminhão de dinheiro para receber, mas só entre 24 e 60 meses, e você tem uma dívida de, sei lá, 300 milhões antes desse período. Vai ficar com a corda no pescoço. Então, assim, seria bom trazer isso bem detalhado, sabe? Seguindo aqui. Quanto aos principais movimentos do fundo, o fundo segue 100% adimplente e integralmente locado por meio de contratos atípicos. Isso aqui eu acho bem bacana, eu gosto de fundos com contrato atípicos, então assim, tem ele, tem o ALZR, é tudo contrato atípico, né? Então isso aqui dá uma segurança um pouco maior, né? Com prazo médio superior a 10 anos e no mês de setembro o imóvel logístico do BAT, né? Da BAT, Souza Cruz, teve o aluguel reajustado pelo IPCA acumulado de 12 meses, foi 5,23. Esse ativo representa 23% da receita do fundo. Aqui a gente vê o ganho dessa distribuição, que é de 8 centavos, 8,3 a 9 centavos. Aqui no mês de setembro, total das receitas, total das despesas, quanto que deu de resultado líquido, o quanto que ele pagou, então gerou 8 centavos,3, pagou exatamente 8 centavos,3. No acumulado de 12 meses, a gente vê que ele gerou R$ 1,03 e pagou R$ 1,02.
E a gente vê aqui liquidez média diária 5,13 milhões e 407 mil cotistas. Aqui o portfólio, então no portfólio já reflete a liquidação da venda dos 10 imóveis para a XP, não estão mais aqui dentro. E aqui a gente vê alguns números, são 31 imóveis no total, são duas tipologias, né? Logístico e renda urbana, tipo de aluguel 100% atípico, prazo dos contratos quase 11 anos, número de inquilinos são 7 inquilinos, tudo high grade, e localização 12 estados do Brasil. Então a gente vê aqui 71% dos imóveis renda urbana e 29% logístico. Esses imóveis logísticos aqui estão dentro do GARI mesmo, então eles estão dentro do GARI. Já esses imóveis aqui, eles estão em um fundo imobiliário que pertence ao GARI. É o que eu expliquei para vocês lá em cima. Geografia dos imóveis, a gente vê São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Alagoas, outros. Aqui, distribuição por inquilino, a gente vê que o Carrefour é o maior de todos, 42%. Bate, Mateus, 100% dos contratos atípicos. E pessoal, agora que eu percebi, eu acho que... Ah não, isso aqui eu acho que é Atacadão. É que aqui ele coloca como Carrefour, mas como eu expliquei para vocês, Atacadão é do Carrefour, né? E eu já falei para vocês, ó, Atacadão, acho que tudo aqui vai ser Atacadão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele tem 15 imóveis do Atacadão. Quem sabe aí ele não abocanha mais alguma coisa, né? O problema é que vai ficar com exposição muito grande, porque ele já tem aí 42% de exposição ao Carrefour. Se ele comprar mais esses imóveis do Atacadão, uma vez que eles estão vendendo, vai aumentar mais ainda. E isso aqui assim, apesar de ser uma empresa boa, resiliente, eu não gosto de uma exposição tão grande assim, né? Aqui a gente vê todos os imóveis. Aqui a gente pode descer. Aqui ele fala sobre os inquilinos dele, né? Então, a Air Liquid, que é AAA pela S&P, a BAT também AAA pela S&P. Aí tem Mateus, Grupo Pão de Açúcar, Almanara, Carrefour e Adesco. Aqui tem um pouquinho de cada uma. Aqui, na alavancagem do fundo, então, o que eu falei para vocês lá em relação ao mecanismo dele, né? Que a gente vê, o GARI possui hoje 3 fundos que detêm a propriedade dos ativos de renda urbana. O FII Artemis 2022, que é dono do Grupo Mateus e o Grupo Pão de Açúcar. O FII Annecy 59, que é dono do Carrefour, Atacadão. E o FII Artemis 2025, que é dono do Desco, né? Então, atualmente, o GARI possui 100% das cotas desses 3 fundos. E é aquilo, como ele já detém 100% das cotas desses 3 fundos, por que ele não coloca direto dentro do GARI, sabe? Aí fica fazendo uma mecânica que você é dono de um fundo, que aí esse fundo detém isso. Eu não vejo motivos para você ter essa forma, sabe? Eu acho muito estranho, mas ok. E aqui a gente dá uma olhadinha no seguinte. Gestão de disponibilidades, cronograma de amortização. Ok. Quanto que ele tem de disponibilidades hoje? 991 milhões. Disponibilidades atuais cobrem todas as obrigações financeiras do fundo. Patamar de alavancagem do fundo negativo em 6%. O que é isso? Ele tem dinheiro suficiente para pagar e ainda sobra, né? Em relação ao ativo. E aqui o que acontece? Como eu falei para vocês, isso aqui eu acredito que ele já esteja contando com o valor dos imóveis da venda desse portfólio da XP, né? E aí o que acontece? Ele tem um valor alto aqui, mas quando que ele vai ter de fato esse valor na mão, sabe? E aqui nós temos as obrigações financeiras do fundo conforme o passar do tempo. E aí aquilo que eu falei para vocês, sei lá, eu não tô querendo arrumar confusão, não tô querendo criticar nem nada, é mais uma questão de perguntar, sabe, de questionar.
Então, ok, você tem uma disponibilidade de quase 1 bi na mão, só que você não tem esse 1 bi ainda inteiro na mão. Você precisa receber tudo para ter esse 1 bi. E aí você vai receber parcelado. Só que você não abre aqui para o seu cotista quando que você vai começar a receber. E aí aquilo, não adianta nada você ter 1 bi na mão hoje para receber, né? Só que você vai começar a receber ele só daqui a 24 meses e aí você tem uma dívida de 200 milhões que seja. 200 milhões para daqui a 12 meses. Se você não tem nada na mão, você está passando aperto. Porque não adianta nada você ter 1 bi para receber após 24 meses, mas ter uma dívida de 200 milhões aí antes disso e não ter disponibilidade para honrar com essa dívida. Então acho que seria bacana eles trazerem aqui todo um cronograma igual o TRX fez ali, mês a mês, a cada, sei lá, coloca esse ano, próximo ano e 2027, mês a mês, o quanto que ele tem que pagar, o quanto que ele tem a receber e no final a posição de caixa. E vai fazendo isso para a gente ter ideia de como que vai ficar a situação do fundo. E claro, ele vai fazer aquisições aqui, eu acredito que ele vai fazer aquisições. Eu espero que não faça com alavancagem, né? Mas vamos ficar de olho, qualquer novidade eu vou trazendo aqui para vocês. Mas sim, eu acho que assim, eu acho bacana o trabalho que eles fazem, eles tentam ser o mais transparente possível, só que às vezes fica algumas coisas entre linhas ali, sabe, que cabe questionamento e simplesmente eles não soltam, sabe? Aqui eu acho que a gente já viu tudo. Aqui tem aquele lá, o galho na fila do pão. Eu acho bacana, pelo menos, porque assim, aqui ele dá nome aos bois, né? Tem muitos fundos imobiliários que fazem um comparativo, mas não colocam o nome de nenhum outro fundo imobiliário, só coloca FIA, FIB, FIC, e aqui ele dá nome. Então, o quanto que ele está pagando aqui de dividendo anualizado, 10,8, e aqui ele coloca média de tijolo híbrido, 8,8, e aqui tem cada um deles, o KNRI, quanto ele paga, o TEVRI, quanto ele paga, o ALZR, quanto ele paga, e RBRP, quanto ele paga. Tem aqui SARI também. Aí tem aqui média de tijolo de renda urbana, 10,1, ele paga acima. Temos aqui HGRU, TRXF e RBVA, ele só perde para o TRXF. Aqui nós temos média de tijolo logístico, 8,5, também ganha. Então HGLG, BTLG, XPLG, Bresco, LVBI, VILG, também ele ganha de tudo. Então assim, esse tipo de comparação eu acho interessante porque ele dá nome aos bois, ele não coloca lá fundo A, fundo B e você pode pegar o pior fundo do mercado, colocar lá para comparar e você vai ganhar dele. Então aqui a gente vê que ele está colocando os melhores mesmo, então bacana. E assim galera, é isso, não tem mais o que falar não. Aqui é sobre o Gari, sobre a Guardia, enfim. Não tem mais o que falar não, é mais um mês de Gari, tá? Esse relatório até demorei um pouco para gravar, para ver se saía mais algum fato relevante, alguma coisa assim de compra, mas não saiu. Para não ficar muito tempo aqui na fila, eu já gravei, e aí se sair algum fato relevante eu vou trazendo aqui para vocês, tá? Mas vamos ficar de olho. Destaque para mim, pelo menos aqui no relatório, foi essa fotografia atual do fundo, já contando sem os 10 imóveis da XP, apesar que os números ainda não foram refletidos. A partir do mês que vem eu acho que começa a refletir ali na DRE, né? E assim, vamos ficar de olho, vamos ficar atento. Eu acredito que ele vai fazer algumas aquisições aí. E assim, a única coisa eu gostaria mesmo que, sei lá, eles colocassem uma tabelinha dos valores do fluxo que eles têm de recebimento, de pagamento, pra gente ficar um pouco mais tranquilo, né? Mas assim, tá numa situação tranquila, fundo. E é isso, galera. Não tem mais o que falar não. Então, se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. E é isso, galera. Valeu.